Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, shalom a todos, graça e paz e todas as saudações cristãs. O assunto que venho abordar aqui é referente à congregação cristã no Brasil. Quero deixar claro que é uma análise da sua história, da sua expansão e participação em federações internacionais, embora ela negue, dentro de uma pesquisa e dentro de uma análise aprofundada, encontrei algumas apresentações, informações que contradizem aquilo que ela diz, fazem com que haja uma dúvida a respeito que quando ela fala que não participa. Eu respeito a sua legitimidade e de ter o sigilo, mas quero deixar claro que as fontes aqui que foram pesquisadas, elas estão a público. Todavia, para se encontrar essas informações, tem que realmente se aprofundar, porque senão você não vai encontrar. É muito difícil. Eu falo isso porque até mesmo você buscando na inteligência artificial, muitas das vezes essa informação é negada e você pode infringir, então, alguma coisa. Como eu hoje vou apresentar esse texto, é um texto de pesquisa, de várias pesquisas, não é de uma só, que todas elas, mais ou menos umas 3 ou 4, né? Sem contar outras que eu já havia feito e outros canais, como o do pastor Daniel Verdade em 10 minutos e outros que abordam esse tipo de assunto, já tenho mencionado, eu já tinha feito essa análise há muito tempo, porém a título assim de expositivo, de demonstrativo. Hoje eu terei um pouco de cautela, irmãos, devido a pessoas que entram aqui no meu canal tentando denegrir a minha imagem, falando palavras obscenas nos comentários e me atacando. Eu quero deixar claro a você que é da Congregação Cristã no Brasil que eu não estou aqui para embaçar nem denegrir a imagem da sua instituição. Muito pelo contrário, eu não tenho nada a ver com isso. E não é porque eu não tenho nada a ver com isso que eu não possa falar a respeito, porque eu tenho liberdade para isso. Como eu já disse na Constituição, várias vezes já falei isso em vários vídeos, na nossa Constituição aqui da Europa, liberdade de expressão, desde o momento que eu não ataque, assim, com palavras ou com coisas que venham trazer prejuízos institucionais, eu não estou fazendo isso. Eu apenas estou colocando uma análise e um estudo mais aprofundado a esse respeito. Por isso você que entrar aqui, cuidado com seus comentários, porque se você usar de ataques contra a minha pessoa, a partir do momento que você fizer isso, você será printado o seu comentário e você será também pesquisado realmente quem é você, da onde você falou, e também você poderá sofrer algum tipo de constrangimento jurídico. Você poderá ser, sim, é isso que eu quero dizer, você poderá ser até submetido a um processo legal. Mas como você é crente e faz isso? Sim, eu não fazia, mas a partir do momento, irmãos, que fanáticos religiosos que não entendem posições que podem ser questionadas, porque eu não sou dono da razão, mas existem pessoas que entram aqui, irmãos, que são totalmente desequilibrados, sem conhecimento bíblico, sem nenhum tipo de coerência, já entram xingando. Vocês estão vendo que eu não estou depreciando a imagem da denominação? Eu não estou. E você também não é obrigado a escutar isso e nem crer no que eu estou falando. Embora eu possa ter um posicionamento meu a esse respeito, hoje eu não vou colocar o meu posicionamento, para que evite problemas com essas pessoas que, infelizmente, entram aqui sem conhecimento nenhum e atacando-nos. Nem escutam o vídeo e colocam comentários. Tome cuidado. Assim como a instituição Congregação Cristã no Brasil tem o direito amplo de defesa, eu também tenho. Assim como ela pode ser injuriada e, através disso, ela pode também procurar as suas
dentro da sua organização, os seus direitos legais, eu também tenho esse direito. Então, cuidado. Outrora, eu, como ancião que fui da congregação cristã no Brasil, aprendi que não se abria processo, que Deus não gostava que fizesse isso. Muitas vezes eu escutei isso de vários irmãos que eu realmente respeito, porque eu não desrespeito nenhum deles. Mas o que eu não concordo, quero deixar claro, não é com o ministério, não é com o povo, mas é contra o sistema religioso que está sendo implantado não só na congregação, mas em diversas instituições. E muitos não estão percebendo. Então hoje, para mais uma vez você possa analisar, eu vou ler aqui agora então o texto pesquisado com muita responsabilidade. Agora fica a seu critério de você acreditar ou não. Eu não vou dar a minha opinião. Fique ao seu critério, ok? A Congregação Cristã no Brasil é o texto. Uma análise de sua história, expansão e participação em federações internacionais. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, é uma denominação cristã evangélica que tem uma presença significativa no Brasil e também em outros países. A CCB foi fundada em 1910 em São Paulo. Presta atenção. Ela foi fundada, na verdade, quem trouxe a mensagem do evangelho dessa denominação foi o nosso caro irmão Luigi Franciscone, oriundo da Itália, italiano, e uma pessoa que veio com uma boa intenção. Não estamos aqui desmoralizando o caráter de ninguém. Porém, em São Paulo, depois de um tempo, um grupo de cristãos, também irmãos da congregação cristã, que na época também era conhecida como Assembleia Cristã, enfim, porque a congregação cristã não deixa de ser uma ramificação da Assembleia Cristã, porque o irmão Luiz Franciscon fundou a Assembleia Cristã, em sequência ele foi um dos irmãos que estava junto, que participou no movimento da Assembleia Cristã. Se você procurar no histórico da Assembleia Cristã da Argentina, por exemplo, você vai ver que o mesmo irmão que trouxe o Evangelho para a Argentina foi o mesmo irmão que trouxe o Evangelho na instituição Assembleia Cristã, é o mesmo irmão que trouxe o Evangelho da instituição Congregação Cristã no Brasil. Dizendo que ele nunca foi batizado na Congregação Cristã no Brasil, conforme consta na história, e que ele nunca foi uma pessoa que concordou com o rebatismo, ok? Se você quiser buscar uma fonte mais ampla, eu aconselho que você procure o nosso caríssimo irmão Itamar Coutinho. Eu tenho grande estima por esse irmão. Ele é um escritor também, historiador, e ele tem um livro que o livro dele é confiável. Eu não sei dos outros, mas o dele eu consigo interpretar como confiável devido conhecimentos que tenho com irmãos da Argentina e anciães, inclusive. Então, estou sendo sincero, não estou acrescentando nem diminuindo nada. Então, por isso que em São Paulo, um grupo de cristãos que desejavam criar uma igreja que seguisse os princípios da Bíblia e da Reforma Protestante, também, dentro da Congregação Cristã no Brasil, houve uma modificação, a qual eu tinha também, agora, infelizmente, não tenho mais, eu não sei onde pus, eu perdi, deveria ter guardado com mais segurança. Eu tinha a cópia da ata, quando dizia que o irmão Luiz Pedroso havia fundado em São Paulo a Congregação Cristã do Brasil. Você não conhece, você não sabe disso, mas é verdade. Procure alguém que seja sincero, que fale a verdade, e você vai saber o que eu estou falando. Eu falo baseado na ata que eu tinha a cópia, ok? Bom, a Congregação Cristã no Brasil, irmãos, ela se espalhou, e se espalhou por todo o país com a criação de comunidades em diferentes estados. E nos anos de 1950 e 1960, a CCB começou a expandir-se para o exterior, com a criação de igrejas, comunidades em países da América Latina, Europa e África.
Agora eu vou falar aqui um assunto polêmico que a congregação cristã diz que não participa. Fique a critério de você, de crer ou não. Isso é fruto de uma pesquisa, ok? Quero deixar claro novamente, vou repetir. Isto não é sigilo, porque se fosse sigilo, estaria cometendo algum crime, não é? Todavia, a fonte que eu pesquisei consta que isso não é sigilo. Apenas você dificilmente vai encontrar. Mesmo que você procurar na inteligência artificial, você dificilmente vai encontrar. Você tem que pesquisar a fundo. Isso demora, ok? Embora eu já tenha vídeos que falem sobre isso, hoje vou fazer uma análise mais assim clássica. Não vou aqui atacar, vou aqui apenas colocar o meu posicionamento. Algum ancião, algum membro, algum diácono da congregação pode dizer isso é mentira que você está falando. Não existe nada disso. Eu quero deixar claro que a influência de determinados grupos seletos dentro da instituição, devido às suas reuniões que são secretas, ocultas, muitas das vezes aqueles outros anciões podem nem ter ciência do que eu estou falando. Por que eu digo isso? Porque eu sei que existe isso, eu já participei de reuniões, inclusive uma reunião em que foi falado que o CNPJ da congregação estava sendo levado para a ONU. E também depois um saudoso irmão dos Estados Unidos, que eu não tenho nada contra essa pessoa, nem vou citar o nome dele, jamais eu quero denegrir mais de ninguém aqui, ele mesmo levantou numa das reuniões e disse que o CNPJ já estava na ONU para a congregação cristã ser reconhecida internacionalmente. Foi o que eu ouvi. E eu estava na reunião. Se alguém estava lá e lembra, se a sua memória for capaz de lembrar isso, você vai ver que eu estou falando a verdade, ok? Não tem interesse nenhum de mentir aqui. Todavia, você como ancião, diácono, pode dizer que é mentira, porque você não sabe. Agora, como você que é mais novo sabe, e eu sou mais velho que você, isso não é questão de ser mais antigo ou ser mais novo. É uma questão de buscar conhecimento, interagir e analisar e pesquisar com profundidade. Fora isso, logicamente, você vai ficar sem compreender e pode até mesmo dizer que eu estou mentindo, ok? Não te julgo por isso. Mas se você colocar me chamando de mentiroso aí no canal, você está ofendendo a minha pessoa, porque eu estou sendo claro e objetivo que isso é pesquisa, é análise. Você tira as suas conclusões. Sim, a CCB é membro de várias federações internacionais, incluindo a Aliança Evangélica Mundial, WEA, a Federação Internacional de Igrejas Evangélicas, ICIE, e a Confraternidade Mundial das Igrejas Evangélicas, WEF. Essa participação permite que a CCB compartilhe recursos, experiências e conhecimentos com outras igrejas e organizações evangélicas de todo o mundo. Isso não quer dizer que a congregação esteja ligada ou compartilhe com doutrinas de outras denominações, porque a congregação cristã no Brasil tem em si já um sistema exclusivista. Mas observamos que por baixo dos bastidores existe tudo isso que eu estou lendo aqui, conforme a pesquisa, ok? Se você quiser, busque, pesquise. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Não estou sendo mentiroso, estou falando uma pesquisa. Eu creio que a pesquisa é sincera e é fiel. Porque não foi fácil para mim fazer isso. Isso é um trabalho que cansa até a mente da gente. Mas por que eu faço isso? Para alerta sobre coisas que poderão no futuro ser engajadas no governo do anticristo, infelizmente. Porque essas federações poderão ser usadas, sim, como plataformas para um envolvimento interreligioso global que não mudará a liturgia do seu culto, mas submeterá a sua instituição, preste bem atenção, a estar debaixo das suas ordens, das suas lideranças, porque a partir do momento que ela recebe favor, ela também passa a ser, ou tem que ser, submissa, porque ela recebeu um favor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso algum ancião pode dizer, mas esse irmão está falando mentira. Não tem problema que você fale isso. Sei que, infelizmente, você pode ser até mais velho, mas talvez você não conhece isso.
isso está é muito difícil. Já vi pessoas que foram perguntar para caros irmãos, não estou falando mal de ninguém, do ministério, eles dizem que não, que essa informação não procede. Quando que, na verdade, houve um documento que circulou em vários lugares e os anciães que não assinaram foram retirados do ministério. Ok? Por quê? Fica aí a resposta. Não quiseram assinar e foram sentados. Todavia, tire você mesmo as conclusões, como eu acabei de dizer. Mas quais as intenções materiais que a congregação tem em participar desses movimentos? Ok, eu vou ler aqui o que eu descobri. A participação da CCB em federações internacionais faz vários benefícios, ou melhor, traz vários benefícios, incluindo acesso a recursos e conhecimento compartilhados por outras igrejas e organizações evangélicas, embora não tenha ligação com elas, embora ela seja uma igreja autônoma, independente, mas está sim ligada num contexto globalista. Infelizmente é isso que eu tenho que dizer, ok? Porque desde o momento que ela se torna uma sede, não é mais Jesus Cristo a cabeça da igreja. É a sede que determina, através do seu corpo ministerial, o que deve e o que não deve ser feito. Isso a nível global. Certo é que tem que haver uma organização, mas para uma igreja ser o que tinha que ser, ela tinha que ser autônoma no sentido de igreja local. É isso que eu penso. Pensando nos princípios apostólicos, você não vai ver nenhuma igreja institucional e nenhuma liderança, nenhum presidente, nenhuma sede. Você vai ver uma comunidade de cristãos que servem a Deus em espírito e em verdade, que é adenominacional. Você não vai ver na Bíblia escrito nomes de denominações. Aí você pode dizer, não, mas hoje, por causa das leis, naquele tempo também existiam leis. Todavia, o cristão genuíno tem leis que, infelizmente eu digo porque tem leis que contestam, até mesmo contra a Bíblia. Para que vocês tenham uma ideia, na Coreia do Norte, aquele que possui uma Bíblia ou que está em alguma reunião ou denominação, que lá não pode, todavia há sim uma liberação, pode pesquisar, para aqueles que fazem parte de federações ligadas ao governo. Então esses têm uma liberdade, porém dentro do contexto daquele governo ditatorial. Na China, a mesma coisa. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que a Bíblia, que os cristãos são perseguidos na China, mas você vai encontrar também igrejas na China que funcionam normalmente, tanto romanas como até evangélicas, devido a uma aliança que foi feita no Vaticano através de federações e de uma aliança com o governo da China, que é comunista. Então dá a liberdade para determinadas denominações e observando a pregação dessas denominações, como eu já observei, eles descentralizam o foco do Evangelho de Cristo. É prosperidade, é benção, enfim. Jesus Cristo é simplesmente um nome, está sendo usado como uma propaganda. O verdadeiro Evangelho não é pregado. Enquanto aqueles que querem pregar o verdadeiro Evangelho, eles têm que sair da instituição, porque senão eles não vão resistir escutando mentiras e falsas profecias. Por isso que você vai encontrar na China várias igrejas caseiras, inclusive, que são perseguidas pelo governo da China comunista, ok? Deixando isso para o seu entendimento. Bom, irmãos, então nós vemos que a congregação cristã, ela tem esses benefícios, não é? Ela tem essa facilidade. Ela tem também um fortalecimento da sua identidade e da missão que ela concretiza. CCB como uma igreja evangélica global, porque ela não está só no Brasil, ok? Cada país ela leva o nome. Por exemplo, se Congregação Cristã Portugal, Congregação Cristã United States, assim, Christian Congregation United States, enfim. Em cada país ela leva o nome, ok? E isso também, ligada a essas federações, ela também tem mais força. E também a possibilidade, aonde ela está, de influenciar a política
e a sociedade em nível global, defendendo valores e os princípios da sua fé. Isso não quer dizer que ela está ligada a algum partido político, ou ligada a alguma pessoa, a algum partido, alguma instituição, não. Mas ela sim tem, indiretamente, sido beneficiada por políticos e por seus empreendimentos, suas construções e hospitais e determinadas coisas, que faz parte, inclusive, da agenda mundial da ONU, agenda de 2030. Por quê? Ela fazendo isso, ela está dentro do plano. Automaticamente também ela recebe, você pode não acreditar, mas também valores, porque ela faz parte, está ajudando a sociedade de uma forma indireta. Como assim? Eu vou explicar. Imagine, ela fez um hospital do câncer. Isso dá uma conotação de que ela está ajudando o país. Ela se envolveu até com alguns projetos ajudando instituições não governamentais, porém, ou melhor, instituições que têm ligação indireta com o governo, como asilos, como um asilo acho que agora não tem mais, mas clínicas de recuperação de dependentes químicos. Isso tudo beneficia o governo e o país. Eu não vou dizer que isso é um trabalho ruim, não. Não estou aqui falando que é um trabalho ruim. Mas isso também pode ser uma influência que, aparentemente, sendo bonito, pode se tornar uma armadilha para aqueles que não percebem o cumprimento da profecia da palavra, entende, irmãos? Então ela pode influenciar, sim. Agora, a Congregação Cristã no Brasil é uma organização que valoriza a discrição, certo? Você vê que eu não estou falando mal. Ela valoriza a discrição e a humildade e não costuma divulgar informações sobre a sua participação em federações internacionais, sobre projetos e atividades. Agora, quando fala de humildade aqui, isso está no papel. Mas, assim, observando a grosso modo, a gente observa que existe uma certa arrogância em alguns líderes. Não estou dizendo em todos. Alguns líderes se posicionam por causa das suas posições em GDIs, em lideranças principais, dos mais velhos, dos mais antigos, se acham capazes de ligar e desligar, como ouvi uma pregação de um determinado ancião que disse que nós temos poder de ligar e desligar, de derrubar e de tornar a edificar. Isso é totalmente uma heresia, porque o único que tem poder de fazer isso é Jesus Cristo. Quando um homem prega isso, infelizmente, eu não estou aqui desvalorizando a pessoa do irmão que pregou, porém, eu vejo que quando um homem prega isso, ele está contrariando a palavra de Deus que diz que o único que tem poder sobre todas as coisas é Deus. Aí você vai dizer, mas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo falou que o que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Os apóstolos, irmão, não um homem como qualquer um de nós. Os irmãos estão entendendo? Temos que ter cuidado nas interpretações para não cometermos erros e heresias doutrinárias, certo, irmãos? Que podem levar a pessoa a um deterioramento da sua fé e da sua crença. Mas, falando sobre os seus projetos e atividades, no entanto, é importante notar que a informação que foi fornecida para mim aqui está baseada em fontes públicas e não ultrapassa limites de informação que é digna da verdade. Então, eu quero dizer para vocês que, embora essas fontes são públicas, dificilmente você vai encontrar. Públicas, entre aspas, não é? Em alguns lugares você vai encontrar que ela não faz parte de nada, que isso não confere, mas eu falo para você, quando você pesquisa em vários lugares, você acha em um que não é, e você acha em 3, 4 que é, eu prefiro ficar com a quantidade quantitativa da informação que, baseado dentro de um conhecimento de quem já viveu dentro da cúpula ministerial, procede devido àquilo que os nossos olhos viram. Não denegrindo a imagem da instituição, mas fica aí um questionamento. Você acredita
Você sabe que isso pode ser influência maligna do anticristo? E futuramente isso pode gerar um grande prejuízo espiritual? Como disse o Senhor, sai de Babilônia, povo meu. Não estou dizendo que a congregação é uma Babilônia. Todavia, nós sabemos que todas as igrejas saíram de uma denominação e não foi apostólica, porque os apóstolos, eles terminaram a sua... O apóstolo Paulo, por exemplo, eu não me lembro agora, deixa eu me lembrar aqui. O apóstolo Paulo, ele foi morto, passou por um processo, né, enfim, não posso falar aqui, não é? Vocês entendem. E você pode me perguntar, sim, isso tudo que nós fazemos não é bíblico? Eu não estou dizendo que não é, mas o próprio Satanás, não estou falando da congregação, pode se transfigurar em anjo de luz, porque o princípio fundamental não é o ensinamento, mas é o mandamento, ok? O mandamento não muda, o ensinamento muda. Outrora, a congregação falava que a Bíblia era a palavra de Deus, e depois ela disse que contém a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, para você ter conhecimento, quando é que ele foi eliminado, em que ano? Ok? Você vai perceber que não foi ele que criou a instituição. Porque o apóstolo Paulo, de acordo com o que está na história, ele foi martirizado por volta do ano 64 ou 67 depois de Cristo, durante o governo de Nero, que era imperador em Roma. Ele foi preso em Roma, onde escreveu algumas epístolas, e depois, ali em Roma, foi onde ele terminou a sua vida, mas o seu legado permanece até hoje, de acordo às epístolas que são importantes e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Todas as suas cartas e etc. Então, meus caríssimos irmãos, eu creio que vocês entenderam. Qual é a Babilônia? Quando surgiu? Isso já é outra coisa. Temos que falar de Constantino e etc. Temos que falar de uma outra denominação muito grande, uma das maiores que existe no planeta, e dali que saíram todos os outros, toda a reforma protestante. E eu pergunto, essas instituições, participando desses movimentos, embora indiretamente, não estão se curvando diante da besta, ou do governo do anticristo, ou da religião global? Fique aí essa questão, tire as suas conclusões. Por gentileza, vou repetir, cuidado com os comentários. Porque se você, vou repetir isso, se você usar de argumentos me atacando, me xingando, depreciando a minha imagem, você será submetido à lei, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.